Está no ar o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. A apresentação de Haroldo Silva, o Dura. A direção técnica de Fabrício Felipe e toda a sua equipe. A direção geral do professor e jornalista Hildo Silva. Hoje o Linha de Fogo começa uma série de entrevistas, de conversa com pré-candidatos a prefeito, a majoritária. Vai começar pela cidade de Capivari, vamos começar pela cidade de Capivari e depois viemos para Tubarão. Né? E hoje nós começamos a conversa com o primeiro pré-candidato. Eu já tive o prazer de entrevistá-lo em outro órgão de comunicação e ele está voltando para inaugurar esta série. Vamos conversar agora com o professor, presidente, pré-candidato, presidente da FUCAP, pré-candidato a prefeito de Capivari, Expedito Misto. Seja bem-vindo aqui no programa Linha de Fogo, professor. Obrigado. Sempre é bom estar aqui contigo, Dura. Que legal, o prazer é nosso. E saber que hoje se comemora o dia 1º de maio, né? Que é dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, né? É um dia especial, onde devemos todos nós concentrarmos, né, na nossa vida, na nossa família, no nosso emprego, né? Sempre... É bom para quem tem, né, professor? Geralmente o desemprego no Brasil... Caiu um pouquinho. Caiu um pouquinho, mas... Mas vai melhorar. Sejamos esperançosos. Vai melhorar? Esperançosos, vai né? melhorar. Temos esperança. Que bom. A esperança, o senhor é um homem de esperança, professor? Sou. Homem de esperança? Esperança e persistência, e quando coloco algo na minha mente, eu realizo. Então, a esperança é uma coisa que faz parte da persistência. O senhor é persistente? Eu sou. Persistente. Bastante. Dá para ver. A sua origem é italiana, alemã? Michels é alemão? É alemão, é. Alemão. Austríaco. Afinal de contas, eu já lhe entrevistei, mas nunca fiz uma pergunta, porque quando se conhece um pré-candidato, quando se conhece uma pessoa pública, a gente só vê assim, o por fora da pessoa. Sabe quem ele é, sabe onde ele trabalha, sabe o que ele faz. Mas quem é por dentro mesmo, esse cidadão, essa pessoa que quer se colocar à disposição para governar uma cidade como Capivari de Baixo, quem é, na verdade, Expedito Michels? Expedito é um jovem que nasceu no Alto Capivari e veio parar aqui no Baixo Capivari. Eu tive a oportunidade de ir para o Colégio Agrícola, foi muito importante para trabalhar com pessoas na Souza Cruz. Depois fui criar coelho lá em Maruí, 18 anos, chefe de 100 pessoas e nunca baixei, sempre chefe de mais de 100 pessoas desde os meus 18 anos. Isso me ajudou muito. Depois trabalhei em diversas universidades que me deu a experiência para investir. E Expedito é pai, é avô, casado 38, 39 anos. Meu pai ainda é vivo, vai fazer agora dia 5 de maio, 62 anos de casado. Está lá em Maruí, seu Altanir Michels, lá na comunidade da Ponta Grossa. Onde é que fica Ponta Grossa, professor? Fica Ponta Grossa não é no Paraná, né? Eu vou pensar que é no Paraná. Não, fica aqui em Maruí. Maruí, uma comunidade do Maruí. De Maruí. Então, eu fui criado em Maruí, nasci em São Martinho, lá onde começa um braço do Rio Capivari. E de lá fui para Canoinhas, Camboriú, Curitiba. Depois voltei para Imaruí. Depois morei em Tubarão desde 82. E em Capivari desde 1998. Comecei com os projetos e fui morar lá em seguidinha, 2003. Mas trabalhar em Capivari já há 25 anos. Agora, com 18 anos, né, de vida, o senhor já empreendeu. O senhor se considera um empreendedor? A princípio, sim, mas agora o empreendedor é aquela pessoa que trabalha, que empreende, não só na sua empresa, mas também participa do empreendimento dos outros. Hoje eu me coloco mais como investidor. É você pegar dinheiro seu,
correr risco para gerar empregos e fazer as pessoas ganharem mais dinheiro que você. Isso é. Agora, o senhor está entrando na vida pública, né? O senhor quer entrar na vida pública, na vida política, mas tem uma convenção que pouca gente, o telespectador sabe, que é a convenção interna, que se chama convenção familiar. A sua família, mas eu quero começar com os seus pais, eles incentivam, eles aceitam, a sua esposa, os seus filhos estão aceitando o senhor nessa empreitada? 100%. Certo. Olha só, com relação ao que eu faço na educação, o meu pai, quando ele tinha 27 anos, ele doou um terreno para o estado de Santa Catarina construir uma escola para mim estudar, porque a escola de lá tinha caído. Ela era de madeira e caiu, em 64. Em 67, o pai faz a doação, em 69 eu vou para a escola. Então, o meu pai e minha família começam apoiando a escola. Segundo, o apoio também da minha esposa, meu filho também é pré-candidato, e quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber o quanto que a gente pode ser útil. Mas não basta só querer. A tua vontade é pouca. Precisa a vontade da nossa comunidade, precisa da vontade das pessoas de um modo geral. Então, quando você fala em vontade coletiva, é você estar a serviço para desenvolver, fazer planos para as outras pessoas e não para si próprio. Então, o Expedito é mais doador de si, né, do que buscar para si. Entendeu? Então, é servir por servir. Agora, esta forma, este jeito de viver, de conviver, vem da família, vem de berço? Vem. É verdade? Vem de berço mesmo? Eu queria ser religioso, o vô não deixou, disse que eu deveria trabalhar e não ser padre, que não ser padre não trabalhe, né? Ele disse, não, você vai realizar muitas obras, então por isso você não pode. Então por isso que ele me caminhou para o internato agrícola. E eu fui para o internato agrícola só por esse motivo, porque eles queriam que eu fosse realizar as coisas. E assim a gente vai fazendo planos e os planos vão acontecendo. Quando eu vim para Capivari, qual era o meu plano? O meu plano era implantar uma universidade em 20 anos. Aconteceu. No 20º ano, a FUCAP se transformou em universidade. Então, quando eu coloco planos na cabeça, não é planos fáceis. Para mim, tudo foi difícil. Sempre foi muito difícil. Vencer o Covid, a empresa aberta, não quebrar durante o Covid, é muito difícil, sem demitir, né? Porque muitas instituições demitiram seus funcionários na área de educação. Capivari manteve o seu capital intelectual trabalhando. Mesmo o aluno parando de pagar, o Expedito ficou aguentando a folha de pagamento dos seus professores, mesmo sem receber. Entendeu? Isso é difícil? É muito difícil. Você manter uma empresa quando não tem receita. Eu sempre dizia que eu tinha uma reserva de 3, 4 folhas de pagamento, que nada, eu tinha 10. E veio os Covid, quando terminou, gente, bateram a saudade de mim, bateram a saudade dos nossos professores, os alunos vieram todos. Foi a coisa mais linda do mundo. Agora, esse momento que o senhor relembra serve para dignificar cada vez mais essa visão de empreendedorismo. O senhor falou do seu avô. Isso, imagina, seu pai tem 85, o seu avô já estaria com 100 e poucos anos. E eu conheci ele. O senhor conheceu ele? Meu bisavô. Você imagina naquela época, que conselho, né? Que conselho que ele deu de visionário, sem sentar no banco de escola, sem ter contato com as grandes empresários. Vou te falar do contato. Era isso? Você vai falar isso, que eu acho interessante. O senhor vai falar isso no segundo bloco. Né? Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco no Linha de Fogo, tentando e conseguindo conhecer melhor o pré-candidato a prefeito Capivari de Baixo, o professor Expedito Misso. Voltamos em seguidinha o nosso segundo bloco aqui no nosso Linha de Fogo.
Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, né? Dia do trabalho, enfim. É dia de se comemorar. Emprego, olha, tem muito emprego. Sobre as últimas estatísticas aí, tem bastante emprego. Mas, às vezes, as facilidades, né, públicas, é melhor receber em casa quietinho. Isso não é bom. O bom é ter um emprego mesmo, né? E você pode procurar. E nós estamos falando justamente sobre isso. Empreendedorismo, visão. E aí eu terminei o primeiro bloco, e achei interessante quando você falou do seu avô, né? Ele falou, disse assim, quando ele disse vá para o seminário agrícola, deu a impressão que naquela época, sem escola, sem ter uma noção de contato com empresários, naquela época tinha pouco. Como é que o senhor conseguiu, como é que o senhor visualiza essa dica do seu avô? Tudo é a busca do conhecimento para poder ter resultado. Olha. O meu avô dizia que ia faltar comida. Na década de 60, o milagre brasileiro era a época que eu era pequeno e ia na casa do vô nas férias. E o vô dizia que ia faltar carne, ia faltar comida, a população estava crescendo muito. Então você precisa estudar para produzir comida para o Brasil. Como que ele sabia disso? Que precisava isso? Realmente eu assumi, né, criando coelhos e enfim. Eu colocava, Dura, a água quente na gamela para ele lavar os pés. Ele vinha da roça, eu colocava ali. E era ali que ele se abastecia de informações, das 19 às 21 horas. 7 horas, a Voz do Brasil. 21 horas, BBC de Londres. Lá, isso era em 60... E ele falava fluentemente o alemão? Não, mas era em português. Era em português. A BBC de Londres transmitia até hoje tem, em português, depois da Voz do Brasil. Então ele sabia tudo sobre política, tudo sobre religião. Tinha conhecimento. Mas eu admirava aquele homem total. Então eu tinha um conhecimento, e além de vô, ele era meu padrinho. Então ele me dava conselhos assim, toda hora. Então a partir daquilo ali, eu percebi que o conhecimento é tudo. Então o vô tinha conhecimento, ele sabia o que dizia, dali deu esses conselhos para a gente poder se guiar. É isso que vem acontecendo. Assim pautando meu pai doou aquele terreno para a escola porque sabia que precisava de conhecimento. Quando você abre hoje eu posso dizer uma universidade, como eu fiz em Capivari, você tem que ter consciência que o conhecimento que tu vai dar para o teu aluno vai fazer com que ele ganhe dinheiro para sustentar a família dele. E se esse conhecimento dado pela universidade não tiver qualidade, será em vão. E nós não viemos para trabalharmos e sermos algo em vão. Não, nossa vida tem sentido. Aí eu volto novamente na questão família, né? Parece-me que os conselhos que são dados pelos nossos pais, Perfeito. pelos nossos avós, eles têm que ser respeitados, pelo menos, e têm que ser, muitas vezes podemos dizer assim, observados e colocados em práticas. Eu fui muito obediente. É interessante. É isso, a palavra velhos. é essa. Eu sou obediente. É isso. Aí se resume tudo isso numa questão muito séria. Família. O que significa família para o senhor? Eu quero colocar 2 fotos, a 2 e a 3, produção, que nós vamos falar, ele vai olhar justamente para essa família. Então, a família é uma organização humana ainda pequena, mas ela busca a vida, a perpetuação da espécie pela busca por valores, por caráter. Tudo isso é o que a família deve representar. Não somente a nossa, mas também me preocupa com as famílias dos outros ajudando a estruturar. Então, quando se fala em família é tudo. É um dom de Deus, é uma dádiva da natureza, é uma organização pequena, mas ela não é diferente de ser administrada como um governo de uma cidade ou de um país. Porque ali tem pessoas, dinheiro e coisas. Agora, Expedito, você é uma pessoa muito simples. Dá para perceber no seu dia a dia, na sua forma de falar,
na sua forma de se comunicar. Você é uma pessoa muito aberta, né? Diriam os mais jovens, né? Conectado, simpático hoje, né? a todos. Né? Eu hoje. tinha vergonha. Tinha vergonha? De olhar nos olhos dos Era outros. Assim? Tinha. E hoje parece Melhorei que legal. Melhorou legal. Eu tenho a foto 4, ô produção, só para acabar com essa série de conheça o seu pré-candidato, tem a foto 4. Essa foto é emblemática para mim, porque ela te coloca, parece, fazendo alguma coisa no seu empreendimento. Você gosta de estar nesse dia a dia simples? Gosto. Porque poderia estar numa cadeira muito bem confortável, numa sala muito bem confortável, e o senhor deixa isso para fazer esse marketing. Já é um marketing também preparatório do próximo assunto que nós vamos entrar na política? Tá bom. É que eu sou muito providencial na metodologia de como fazer as coisas. E isso faz muita diferença. Isso eu aprendi na Souza Cruz. O senhor planeja, então, as Tudo coisas? Planejado. Tudo é planejado. E quando era para fazer o primeiro carreiro lá para plantar fumo, eu fazia o primeiro carreiro e dizia para o agricultor, agora você segue dessa forma. Então eu digo para o meu colaborador, para o professor, onde eu fiz o PDI, o PPI, desenvolvi todo o planejamento estratégico da universidade, foi eu que fiz. Todas as metodologias de como deve ser feito uma aula, um curso, tudo eu desenhei e tudo está escrito. Então, desde os trabalhos mais simples no chão de fábrica, como se diz, na manutenção e na construção da física da universidade, até a parte mais complexa, que é você desenvolver a missão, visão, valores, que tipo de cidadão você quer, né? Desenvolver cidadãos, pessoas dedicadas, responsáveis e de confiança. A nossa missão é desenvolver o potencial realizador das pessoas, desenvolver cidadãos sadios, habilitados para a profissão e para a vida, integrados com a comunidade. Isso eu escrevi em 1999 como linha mestre da universidade. E que ela continua até hoje. Então, e tudo aquilo que soma, eu sei agregar. E tudo aquilo que não soma, eu vejo antecipadamente o problema, como fosse a premonição, uma previsão. Previsão, isso mesmo, uma previsão, ou previsão, que é prever, do que vai acontecer. Agora, então, eu tenho isso comigo. E eu acho interessante que o senhor, há mais de 20 anos, está com o seu empreendimento, a FUCAP, a Univinte, FUCAP Univinte. Hoje o senhor se considera uma pessoa tranquila em relação ao seu empreendimento, deixando a administração para aquelas pessoas que o senhor confia, para a sua equipe, que o senhor treinou para ter uma visão a mesma do senhor futuramente, e hoje o senhor quer voltar para a política e já foi candidato em 2020. Afinal, o senhor nunca saiu da política, mas por que essa vontade de ser prefeito da cidade de Capivari? Vamos contextualizar. Por favor. Hoje me considero muito mais investidor do que reitor, porque, na verdade, hoje a reitora chama-se Cleusa Claudino Machado. Então, eu já deleguei a atividade de condução da parte pedagógica para a Cleusa. Também a parte financeira com o meu filho e minha esposa. A parte dos cursos, a minha filha é coordenadora de administração, processos gerenciais e também do curso de Direito. Então também tem as pró-reitorias, o professor Oscar, a professora Michele, pró-reitoria de Pesquisa e Inovação, o professor Oscar na Educação e Extensão, e também a pró-reitora Joana Dark, que é a pró-reitora de Desenvolvimento Humano. E tudo, como deve funcionar a faculdade, está tudo escrito. Então, por isso que o seu tempo agora é um tempo, digamos, para a política. Que daí eu posso deixar o radar observando como que estão as coisas lá dentro, e tem mecanismo de acompanhamento. E aí entra a parte política que eu sempre falo. Pergunta eu vou refazer. Por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Capivari? Porque eu quero uma universidade de referência, como já tenho, num município de referência. Está acima de mim isso. Você acha que o Capivari hoje te dá essa condição de ser uma referência? Sim, já é. Não só na educação, mas na saúde, em tudo? Já é, só falta você alinhar certas coisas que no meu planejamento vai compor.
É possível, sim. No seu plano de governo? O senhor já está pensando justamente nesse Capivari progressista, nesse Capivari de uma forma diferente do que está hoje? O que mais precisa cuidar lá é das pessoas. Antes de falarmos de dinheiro, se tem mais ou se tem menos, você precisa cuidar das pessoas. Então, hoje, a saúde 24 horas é necessário. Com certeza, a saúde não é para dar lucro. Você tem que ter o 24 horas, mas tomara que não atenda ninguém. Mas o pai, a mãe, o filho, quando está doente, ele precisa saber que em pouco tempo ele vai buscar um socorro. Então, isso tranquiliza as pessoas. Porque saúde, Dura, não é só a saúde física, é também a saúde mental. De certa forma, as cidades e a nossa também estão doentes. Que é a saúde mental, a saúde social, a saúde... O conceito de saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, esse é o conceito amplo da saúde. Então, é nesse sentido que nós precisamos atuar primeiramente nas pessoas. O senhor vê hoje dificuldades na saúde nas cidades hoje, para as pessoas? No Brasil inteiro, sim. O senhor vai responder e principalmente isso, na nossa cidade. O senhor vai responder isso no terceiro bloco, onde a gente vai se aprofundar cada vez mais nesse quesito política e necessidades de uma cidade, principalmente Capivari, na qual o senhor se coloca à disposição a ser candidato a prefeito nessas eleições agora em outubro. Assim a gente termina o nosso segundo bloco. Conhecemos bem, hein? Conhecemos bem mesmo o pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Republicanos. É outra pergunta que eu quero fazer depois. Pelos Republicanos, Expedito Micho, professor Expedito Micho. Assim a gente já volta em seguidinho para o nosso terceiro bloco, aprofundando cada vez mais essa questão de governar, de querer ser candidato a prefeito nessa eleição. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, agora nesta quarta-feira, dia 1º de maio. 5 meses, vamos para o 5º mês agora, 5º mês do ano de 2024. Esse ano, para nós, brasileiros, é um ano também atípico, porque nós temos eleição de 2 em 2 anos. Mas essa eleição ela é muito importante para nós, na população de cada cidade, que nós vamos manter, alguns vão para a reeleição, ou novos administradores municipais. A escolha está nas nossas mãos, que é na eleição no dia 6 de outubro, se eu não me engano. E como estamos conversando com o pré-candidato a prefeito da cidade de Capivari de Baixo, o professor Expedito Micho. Professor, terminamos o bloco falando sobre por que quer ser prefeito. Pressupõe de que o senhor, obviamente, como é de Capivari, como mora em Capivari, conhece bem a sua cidade, porque senão não teria o mínimo cabimento. Se bem que acontece muito no Brasil, alguém sair daqui e ser prefeito lá longe. Não é o caso. Considerando que o senhor ganhe essa eleição para prefeito de Capivari de Baixo agora em outubro, o que o senhor quer fazer, o que o senhor deseja fazer na cidade? A primeira coisa que o senhor ganhou, tomou posse no dia 1º de janeiro de 2025. Qual é a sua primeira ação? Primeiro, agradecer a Deus, né? Tudo é dádiva de Deus, então a gente deve ser agradecido a Deus e pelas pessoas que te acompanham e te conduzem. As primeiras ações a serem feitas é reconhecer as pessoas e as prioridades. Porque quando você conhece as pessoas, você começa a implantar as políticas públicas significativas que darão resultado na vida delas. E as primeiras pessoas que estarão próximas de mim são aquelas que estão no quadro efetivo da prefeitura. Então, conhecer cada um deles e trabalhar políticas públicas voltadas às pessoas, políticas públicas voltadas à infraestrutura, políticas públicas voltadas à educação,
políticas públicas voltadas à manutenção da máquina pública, da casa pública. Políticas públicas voltadas à captação de projetos, de dinheiro para projetos, para poder executar aquilo que é necessário. No bloco anterior eu falei que cuidar das pessoas é em primeiro lugar, e é isso mesmo que deve se fazer. Então, implantar, como foi dito aqui, uma saúde 24 horas, mantendo os convênios, é claro que nossa cidade não vai fazer todas as especialidades. Agora, bem colocado, Dura, pronto atendimento. Esse sim precisa. E quando você fala em pronto atendimento, que é a prioridade da nossa cidade, no meu ver, eu estou falando de você dar prioridade às coisas. Vou fazer um exemplo aqui, se me permite. Por favor. Se a tua geladeira queima, o conserto diz, não tem conserto. Qual é a tua prioridade? Economizar para comprar uma nova geladeira. Na prefeitura, se a prioridade, que nas pesquisas que eu fiz já apontou, saúde. Se é, e eu admito que é também, saúde, o que nós temos que fazer? Disponibilizar o PA, pronto atendimento, 24 horas. Vai faltar dinheiro? Vai ter dinheiro? Não sei, eu só sei de uma coisa, eu sempre consegui o dinheiro necessário para os meus projetos. E quando é prioridade, assim como você economizou para comprar a geladeira, a prefeitura vai também fazer economias em outros setores para poder ir lá atender o 24 horas, percebe? Agora, professor, desculpe interrompê-lo, seu belo discurso, porém, a gente sabe que o Capivari, sempre em época de eleição, o pronto atendimento vem à tona, vem para a mesa, vem para o debate, mas nunca é realizado. O senhor agora... Já foi. Já foi realizado, mas não prosseguiu. Já foi. É questão de prioridade. E o senhor agora quer dar essa prioridade de verdade? Com certeza. Se eu pegar as nossas cidades vizinhas, que colocaram isso como prioridades, eles têm aberto em Armazém, São Martinho, 3 de Maio, Jaguaruna. Mas aí é um hospital. É um mini hospital. Então, é tido como hospital, não é um pronto atendimento. Mesmo assim, é muito mais complexo administrar um hospital. Quando eu fiz mestrado em administração, eu aprendi que as organizações mais difíceis de serem administradas eram universidades e hospitais. Gente, o pronto atendimento é uma parte do hospital, é apenas um pedacinho. E que o que o pessoal quer é tão pouco, no meu ver, que não tem como dizer que não vai ser possível. O hospital é uma complexidade grande. 24 horas, não, gente, as cidades todas têm. E se tiver em seguida, isso no primeiro ano, um pronto atendimento 24 horas. Gente, eu abri um hospital veterinário ali na faculdade e que pode funcionar da mesma forma. Sabiam disso? Alguém aqui em Capivari tem um hospital veterinário. Isso é um dos segmentos, dos temas, uma das bandeiras. Porém, em cima disso, o senhor está sabendo, durante essa semana, surgiu um boato sobre o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Aos contras e aos que dizem, olha, não é bem assim, olha, o discurso é outro, enfim. O que está faltando muitas vezes é os convênios funcionar com o nosso hospital, que é alta complexidade. Quando se fala dos hospitais de Armazém, de São Martinho, não Braço Norte, que está surgindo um pouco agora maior, Jaguaruna, são hospitais de baixa e média complexidade. Não precisa ter um convênio para alta complexidade no Hospital Nossa Senhora da Conceição, caso o senhor for eleito. O senhor vai manter esse convênio ou vai se ater primeiro à parte da informação? Não tem como ser diferente. A manutenção dos convênios com o Hospital de Tubarão, a população não reclama. Não vi ninguém falar... estão reclamando, professor. Existe atendimento lá não muito... É que às vezes... muita gente. Prioridade. Aí está faltando pronto atendimento, então. Prioridade, que se você tiver descarregar um pouquinho o volume que vem para Tubarão lá na cidade, se deixasse a dica, né?
Você já houve esse plano? Às vezes o hospital pedia para todas as cidades atenderem um pouco mais lá localmente, porque o hospital estava muito cheio uma época atrás. A mesma coisa. Então, hoje, o pessoal pode... Eu não vi nenhuma reclamação do Hospital de Tubarão, deva continuar, assim, o programa de manutenção com eles, mas o nosso serviço de casa, lá em Capivari, tem que ser feito. Tá certo. Agora, professor, pré-candidato Expedito Mijo, qual é, de fato... Eu falei que o senhor conhece o Capivari, e, de fato, está mostrando que conhece o Capivari. Mas qual é o maior problema hoje que a cidade apresenta... está dentro do seu radar e o senhor disse assim, olha, esse problema, além da saúde, da educação, tem esse aqui que ninguém está debatendo. Qual é o maior problema na sua visão do Capivari de Baixo, da cidade de Capivari de Baixo? Além do bem-estar social, que é necessário melhorar a vida das pessoas, o grande problema seria você trabalhar a infraestrutura e a manutenção. São problemas recorrentes que o pessoal vem e coloca abertamente, não sou eu que vou colocar, né, mas a gente percebe que falta atenção na infraestrutura da cidade. Ali vem desde o embelezamento de plantar uma flor até as vias e os prédios, as coisas públicas precisam de uma revitalização e um choque de gestão, colocando as pessoas certas no lugar certo, que isso ajuda muito, e faz com que a população perceba que o imposto pago tem uma contrapartida de um bom serviço. É isso que o pessoal quer. Ele quer pagar o imposto justo, ele não quer nem pagar de mais nem de menos. Ele quer ser justo na cobrança do imposto e justo na prestação de serviço público para a comunidade. Isso eu faço na faculdade. Isso eu faço na universidade. Eu calibro o preço da mensalidade com o preço do serviço e a qualidade do serviço que eu quero prestar e quanto que ele custa. Estou fazendo isso há 25 anos e estamos em equilíbrio entre o dinheiro e as pessoas e a qualidade. Mas então, por isso, é uma empresa justa. Mas trabalhar dinheiro público é uma, trabalhar dinheiro privado é outra completamente diferente. Ela mais até ou pode menos servir como exemplo. Dinheiro é dinheiro. Pois é, mas a forma de gastar é diferente. A forma de você gastar... A forma gastar, de investir, de gastar é diferente. Mas o objetivo, Tem não. gente que não. O privado é dono do dinheiro. O público se acha dono do dinheiro. Se acha, mas não deve. Mas não deve ser. E pensando Exatamente. assim, o senhor acha que uma cidade como Capivari é muito dependente da Diamante, que ultimamente os debates, as conversas, fecha, não fecha, já teve lá atrás esse comentário, e tem até 2040 para sobreviver, tem novas alternativas, a empresa está buscando a nova alternativa de energia, captação de carbono, uma série de coisas aí. Mas enquanto estou discutindo essas novas tecnologias, Capivari tem que se ligar e ficar preocupado que o seu maior pagador de impostos pode, de repente, fechar as portas. Isso preocupa o pré-candidato Expedito Mijo? O que o senhor tem a falar sobre isso? Sim, preocupa, mas também quero acrescentar o seguinte, que quando a ENGIE fez aquele movimento todo ali de vou embora, fecha, não fecha, etc. e tal, eu acalmei os funcionários na época, antes da Diamante comprar, dizendo o seguinte, o que vai fazer aquela usina ficar aberta é uma coisa muito simples, a necessidade da energia. Se nós, no regime não desenvolvimentista, nós não vamos precisar de energia. Agora, se o nosso país se desenvolver, nós precisaremos de energia, ela nunca vai fechar. É a necessidade da energia que vai definir. Tem países que já consumiram muita energia. Coreia do Norte, Venezuela já consumiram. Hoje eles não consomem mais. Então eles têm um regime. Aí a abertura, a permanência dela não é algo de ação da cidade, mas das políticas públicas federais. O desenvolvimento, como no meu partido republicano, Tarcísio de Freitas, Damares e tantos outros aí que são de direita, Trump, fora do Brasil, que tem políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, aí não basta só eu, preciso de você também.
para caminharmos nesse caminho que trilha o desenvolvimento, que o que vai fazer a empresa ficar aberta é as políticas públicas federais. Bem entendido, eu sempre dizia, o Brasil ainda precisa de muita energia, estamos num estado mais desenvolvido do país, e esse estado vai precisar de muita energia. Se nós estivéssemos num estado que hoje a economia está caindo muito, como o Nordeste, aí não precisaria de energia. Agora nós estamos num estado em desenvolvimento, em crescimento ainda. Por isso, energia para frente. O senhor então não tem a menor preocupação que isso venha acontecer. Preocupação tenho, mas não vai acontecer. Agora, como imaginar, então, para atrair novos investimentos para a cidade de Capivari? É outra bandeira que todos os candidatos que eu vou conversar vão falar. Primeiro, como atrair novos investimentos? Primeiro, preparar as pessoas. Universidade, cidade de referência, cidade universitária. Preparar as pessoas, desde da sua alegria, da sua vontade de viver e trabalhar, primeira coisa, as pessoas. E tem ali, dentro da cidade, uma universidade. Esse é o primeiro fato. Segundo ponto a ser considerado, as políticas públicas de impostos. Você precisa fazer uma tabela justa. Tributária. Eu não vou dizer a percentagem certa ou errada, porque isso tem que ser feito com equipe de pessoas melhores que eu, mas eu tenho consciência que será a tabela tributária para atrair novos investimentos. 5% de ICMS, enquanto os municípios vizinhos operam com 2%, 3%, é muito alto. Então você precisa ter esse trabalho. Segundo, os empreendedores lá precisam ter um atendimento especializado. Desde uma máquina para fazer qualquer trabalho, uma máquina pesada que a empresa não tenha, até você regularizar os terrenos que lá estão. Nas prioridades, eu não coloquei ali, mas a regularização fundiária lá em Capivari é algo que muito necessário. E até aumenta um pouquinho de impostos. Aquelas pessoas que não pagam impostos, quando regulariza o lote dele, ele até vai pagar lá uma fração, mas ele quer um endereço, ele quer ligar a energia elétrica, então isso precisa ser trabalhado de uma forma bacana, olhar aqueles que mais precisam. Os que precisam, você vai dar qualidade de vida, e aqueles que mais precisam, você não tão só qualidade de vida, você vai dar recursos que os levem a ter, porque eles não estão tendo, é recuperar o perdido. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco, hoje conversando com o professor Expedito Michels, pré-candidato a prefeito na cidade de Capivari Baixo nessa eleição. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, quarto e último bloco, hoje conversando, conhecendo um pouco, né? Digamos, porque nós temos toda uma campanha para conhecer melhor ainda o pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Republicanos em Capivari de Baixo, o professor Expedito Michels. Faremos essa conversa com os outros pré-candidatos também, desde que já seja meio que pré-oficializado, porque se todo mundo se achar candidato, qualquer pré-candidato a vereador, se achar que é candidato a prefeito, nós vamos ter 50 programas, não é assim. Então nós vamos saber quem é que já nesse período de 3 meses antes das convenções, que são candidatos. Né? Que eu saiba, em Capivari, hoje, a prefeita Márcia vai à reeleição, o professor Expedito é pré-candidato e o Claudir também é um pré-candidato. Vou conversar com os dois. Falando em política, agora, professor, as convenções estão vindo aí. Em Capivari está acontecendo uma coisa típica e muito interessante, né, para nós que falamos de política, escrevemos de política.
Ninguém se lança vice em lugar nenhum em época de eleição municipal. Mas Capivari está dizendo o seguinte, já tenho cabeça de chapa e o meu vice já está aqui, a minha vice já está aqui. Vereadora Bia Alves, que foi presidente da Câmara, esteve aqui sentada comigo também, né, em 2023, ou este ano, eu não me lembro ainda, a produção depois vai me lembrar, e ela já se manifesta, já caminha sendo uma vice, uma pré-vice, não existe mais uma vice da sua chapa. Está tudo certo com Bia Alves? Olha o que aconteceu em Criciúma, hein? Criciúma estava certo um candidato e aí teve que dançar, mudar o candidato. Bia Alves, o senhor pode garantir para o eleitor de Capivari que está tudo certo, sem pedir votos? Não pode agora, Não pode. né? Olha só, eu adoro antecipar o futuro. Quando você vai antecipar o futuro... Produção, coloca a foto da Bia aí, lá número 6 aí. Vamos ver, ele vai falar para ela lá, ó. Isso, produção. Tenta colocar a foto, olha aí. Ali. A Bia é o seguinte, é antecipar o futuro, como eu disse antes. Como assim? Você precisa ter muita informação, muito conhecimento das pessoas e também do cenário. Quando se sinalizou isso, começamos a fazer eventos juntos e começamos essa fase inicial de aproximação, nós já tínhamos esses números ali e olhando os números com relação ao cenário. Então, é muito bem visto essa coisa de lançar antecipando o futuro. Agora vamos falar da segunda pergunta, de Bia. É uma complementação, Dura. Se complementam as competências e habilidades do Expedito, se complementam com as competências e habilidades de Bia. Para governar como não se governa junto, não se governa sozinho, precisa estarmos juntos, então você precisa ter alguém que some, porque é muita coisa para fazer. Então você precisa organizar a equipe a partir da majoritária, numa majoritária que se complemente, numa majoritária de responsabilidade, numa majoritária que saiba conduzir o dinheiro, as pessoas, vai sobrar para mim, e principalmente com Bia, com sua visão e sua experiência no legislativo, o acompanhamento e a diplomacia, não que eu não tenha, mas ela tem essa parte política... Habilidade política. De habilidade política que o Expedito não tem. Eu preciso dessa complementação, entendeu? E ela fez isso nos últimos anos de uma forma muito bacana. E as pesquisas que eu fiz, elas confirmam isso. Então, antecipar o futuro, eu acho que é muito bom, porque o eleitor recebeu bem. Então, eu pensei muito antes de fazer isso. E até agora, nada que desabone a mim, nada que desabone a ela. Nós temos já reunião quarta-feira agora, hoje à noite, com 4 partidos. Fiz a reunião com os 2 da majoritária. Agora eu vou fazer reunião com mais 2 partidos na quarta-feira. Depois vem mais 2 partidos na outra semana. Cada grupo, Dura, cada grupo que vem, a gente faz uma reunião e dá as diretrizes de trabalharmos em paz, equilíbrio, harmonia, para que possamos ter prazer na caminhada. Eu não quero uma caminhada sem prazer. Nós temos que ter uma caminhada prazerosa, que o governo comece com o pé direito. Quando você começa um governo, nosso governo Bia, Expedito Bia, já começou há 3 meses atrás, quando fizemos as primeiras reuniões juntos. Então, eu já considero o próximo governo andando. Percebe? Não sei se você vê agora, assim agora nesse tem sentido. Não, essa segurança política de pré-candidaturas já está acontecendo em Capivari de Baixo. Da mesma forma com a prefeita e o seu vice, que por sinal a prefeita elogiou,
né, a sua pessoa. Eu a quero muito bem também. O senhor tem alguma intriga ou alguma coisa contrária à prefeita Márcia? Com nenhum dos dois pré-candidatos oponentes, muito pelo contrário. Eu sou facinho, né? Como eu diria, Expedito é facinho de conversa. E quando eu vim para Capivari, Márcia era secretária de Educação e a faculdade nasceu dentro do Dom Anselmo Pietrula, lá no Dom Anselmo. As duas instituições, prefeitura e FACAP, Faculdade de Capivari, moravam juntos, na mesma casa. Então o respeito, sabe que morar duas famílias na mesma casa tem que ser bom. Então, e eu fui o segundo morador, né? Ela dona da casa na época, como secretária, como diretora do colégio, e eu o que me encostei, né? Seria aquele que chegou em casa. Então, para te ver que o nosso respeito é muito grande. Então, o respeito na campanha, ela está nos vendo nesse momento. Que recado você daria para a prefeita Márcia durante a campanha agora? Eu já fiz uma reunião contigo, Márcia, e a gente fez um pedido, né, um para o outro, de fazer uma campanha prazerosa, e isso com certeza vai acontecer. Então, esse respeito mútuo é muito importante, ele nunca faltou. O mesmo pedido o senhor fez para o outro candidato, o Claudi, do PL? Tivemos alguns encontros na tentativa de algumas aproximações, mas as propostas e as ideias são muito distantes, então não prosperou. Sinto muito, queria que tivesse acontecido, mas se diz, ideias são ideias, e eu não levo nada para o lado pessoal. O lado contrário seria, o senhor queria o PL, o senhor é ligado ao bolsonarismo, à direita, não deixa de estar ligado com republicanos. Mas o senhor queria o PL. Como é que o senhor perde o PL, sendo um bolsonarista de 5 estrelas? Eu não diria eu tão bolsonarista, eu diria eu de direita, porque não importa quem está lá no outro lado, eu sou de políticas de desenvolvimento e que combinam com o desenvolvimento econômico, o pensamento de direita, porque só a direita endireita, nesse sentido. Então, os defeitos que todos têm, eu também devo ter alguns, mas eu não quero trazer os defeitos dos outros para a nossa realidade. Então, eu me considero de direita. Me considero que temos no Brasil... O senhor não é extrema, nem de um lado nem de outro. Exatamente. O senhor é contra a extrema, no caso. Tanto dos dois lados, né? Mas o senhor é se mostrou um bolsonarista lá na gestão de Bolsonaro e na eleição de 2022. Foi público isso. Sim, e hoje o senhor só diz que tem posição política de direita, mas o senhor não defende, e não defende até hoje, o governo que foi de Bolsonaro? Defendo o Bolsonaro e muito mais o Paulo Guedes, Tarcísio, que é do Republicanos. Então eu não posso personalizar no Bolsonaro as minhas ideias. Elas são além disso. No próprio Jorginho Melo, quanto que o Jorginho Melo do PL mandou para Capivari este ano? 5.400.000 reais para a educação superior dentro do Univinte, para os nossos alunos que querem aumentar o seu salário, aumentar a sua renda. Então, quer dizer, eu estando ou não no PL, eu não perdi o PL. Talvez o PL me perdeu, mas isso é um talvez. Por outro lado, indo mais na tua pergunta, né? Mas também, por outro lado, o PL é quem mais nos ajuda e vai continuar ajudando em Capivari. Então, isso que importa para mim. As portas não estão fechadas. Devo visitar o governador semana que vem. Tirei muitas fotos com ele. Ele já me visitou. Eu e ele recebemos o prêmio Mérito Educação lá no Conselho Nacional de Educação, dia 17 de dezembro passado. Eu recebi esse prêmio, o Jorginho recebeu também. É um grande parceiro, é o homem que vai revolucionar Santa Catarina via educação. Muito obrigado a todos aqueles que vêm trazendo recursos e proporcionando vida melhor para o nosso povo. Olha, professor Expedito,
O primeiro confronto do governo Jorginho apareceu, que é a greve dos professores. Eu não seria tão infusivo, tão forte como o senhor foi agora nesse apoio a Jorginho Melo. Por isso eu termino deixando no ar, no Linha de Fogo, as suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Quero dizer que quando a gente tem Deus no coração e uma mente aberta, limpa, para ouvir, planejar e realizar, tudo vai dar certo. E o que eu desejo é que todos façam uma boa reflexão, acompanhem os candidatos, discutam, conversem com eles, procurem eles, porque nem sempre dá tempo de visitar todas as casas. E é importante a visita. Faremos muitas e muitas reuniões e visitas, etc., para poder conhecer melhor as pessoas, abrir link, abrir todo o espaço que a gente tem para um diálogo em prol do crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Até a próxima, se Deus quiser, aqui estaremos na nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção.